It's one small step for man. I have a dream. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. You shall never surrender. Então, dando continuação aqui na nossa aula, falando agora sobre a corrida armada entre as potências e sua relação com o Homem de Ferro. Bom, o Homem de Ferro ele vai ser criado ali em 1963, ali o auge da Guerra Fria, onde as duas potências estavam desenvolvendo cada vez armas com maior poder de destruição, justamente para aniquilar o seu possível inimigo. Sua origem também está diretamente ligada com a Guerra do Vietnã, servindo como propaganda americana dessa corrida armada. Afinal, o Stark, que é o Homem de Ferro, ele vestia uma arma, basicamente, além de ser um fabricante de armas no começo de sua carreira também. Ah, eu vou, olha que legal. Esbarrar em todo mundo, cara. Mas vamos relembrar então um pouquinho como isso começou. Ali no final da Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos eles tinham uma bomba atômica. Aquela que eles usaram para bombardear e matar milhares ali em Hiroshima e Nagasaki. Tudo isso só para poder mostrar para os soviéticos o poder que eles tinham. Tipo o Kiko, quando ganha um brinquedo novo, ele queria mostrar pro Chaves, sabe? Mas eles não contavam com a astúcia da União Soviética, que em 4 anos, em 1949, já teriam construído a sua também. Eu acho que eu tô voltando, né? Então eu acho que é por aqui. Então apenas 4 anos depois a União Soviética já fabrica ali a sua bomba nuclear, que vai carregar esse nome por conta da fissão nuclear, que é quando os átomos de urânio e plutônio eles se dividem e formam uma grande explosão. Mas daí você pergunta pro seu professor de física ou de química, porque eu sou de humanas e sou bem limitado nessas questões aí. E quem temos aí? O Dínamo, um dos inimigos aí do Homem de Ferro. Vamos ver se ele consegue nos derrotar nesse momento aí. Provavelmente vou levar um sacode. Mas então, quando os Estados Unidos vê que a União Soviética também tinha ali a sua bomba atômica, eles vão pensar 2 vezes antes de atacar ou qualquer coisa. Para vocês terem uma noção, a bomba de Hiroshima ela tinha 15 quilotons. Uma ogiva padrão dos Estados Unidos hoje, ela tem 475 quilotons. Em 1961 também a União Soviética vai testar a sua primeira bomba de hidrogênio, que é uma versão muito mais poderosa da bomba atômica. Como baixa? Eu não quero, quero baixar. Ih, cara. É que eu vou morrer, volta subir. Volta, pelo amor de Deus. Acho que eu devia ter deixado o Wolverine aqui pra dar par, pelo menos, né? E tá todo mundo quase morrendo já. Que o Homem de Ferro já morreu? E eu nem tô jogando com ele. Que absurdo, cara. Vai dar game over. Quer ver? Quer ver que vai dar game over? É um ataque. Nem lembro onde que eu tinha parado. Bomba de hidrogênio, Então, em 1961, a União Soviética ela vai construir a sua primeira bomba de hidrogênio, que ela tinha um poder ali, na sua forma reduzida, no seu primeiro teste, 50 megatons. Aí você faz a regra de 3, né? Você pega ali que 1 mega equivale a 1000 quilos, regra de 3 e vai embora. E isso na sua forma reduzida, né? O teste dessa bomba vai ser sentido a milhares de quilômetros de distância, vidraças serão quebradas e tudo mais. Então, depois que o pessoal vê isso, o pessoal fica, peraí, eu acho que vai dar ruim uma hora ou outra aí continuar testando isso aí. E esse acúmulo de poder, né, pelas potências vai ficar conhecido como equilíbrio pelo terror. Com as potências tendo bombas cada vez mais fortes, com um poder de destruição tão grande, as outras potências vão ficar com medo de atacar. O próprio Hulk ele é criado nesse contexto atômico, acho que eu já falei no outro vídeo, mas ele vai ser criado justamente nesse momento, né? Ele é fruto de uma explosão nuclear de raios gama que vão atingir ele, vão tornar ele no Hulk. E você tendo, né, um quadrinho de um monstro verde, que é fruto de uma experiência atômica, mas que pode carregar aí a mensagem de que bombas atômicas em boas mãos, pode servir a ser algo bom, né? Porque o Hulk ele é um herói. No final das contas, embora um monstro verde sem controle, ele é considerado um herói. Talvez o herói mais triste de todos, porque é o único que ninguém quer ser. Todo mundo quer ser o Homem de Ferro, todo mundo quer ser o Capitão América, mas ninguém quer ser um monstro verde que perde a consciência. Pobre Hulk. E por sinal, o vilão do Hulk é o Hulk vermelho. Eu vou morrer de novo, tenho quase certeza. 1 hora depois. Vencemos, vitória. GG, foi fácil. E por um bom tempo as potências vão ficar construindo bombas atômicas cada vez mais fortes, com o intuito de proporcionar esse equilíbrio pelo terror. Só em 1968, na ONU, onde os países, as grandes potências, vão assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é para limitar justamente a sua produção ali de bombas atômicas. E dos países que assinaram, só a Coreia do Norte vai se retirar, já porque ela vai fazer o seu teste ali em 2006. Deixa eu só trocar esses personagens aqui, porque esse time não tá muito bom não, cara. E aproveitando o gancho aí que eu falei da Coreia, para explicar um pouquinho sobre o que foi a Guerra da Coreia. Peraí, eu já vim aqui. Então a gente volta. Não aconteceu no primeiro vídeo, que eu voltei quase que o mapa inteiro. A Coreia ela foi palco de uma batalha durante a Guerra Fria, porque assim como a Alemanha foi dividida depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia também vai ser. A Coreia, que
já foi um território japonês durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi conquistada. Você quer com escudinho aqui é difícil de matar? Pelo amor de Deus, cara. E com a derrota do Japão Imperial, a Península Coreana Península, que é uma região cercada por mares, mas que ligada ainda a um continente por uma pequena faixa de terra. foi dividida entre os Estados Unidos, com sua economia capitalista, e a União Soviética, com sua economia socialista. E vai ser dividida ali com base no paralelo 38 Norte. Mesma coisa que aconteceu com a Alemanha ali, depois da Segunda Guerra Mundial mesmo. Que vai ser dividida ali entre República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. A República Federal Alemã sob domínio dos Estados Unidos e a República Democrática Alemã sob influência dos soviéticos. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial teremos ali várias tentativas da Coreia de se unificar, porque sempre foi uma ambição dos dois lados, né? Tanto o Norte quanto o Sul queria unificar. Ô, Deadpool, que você tá paradão aí, cara, no cantinho aí? Só que em 1948, a ONU vai reconhecer a independência da Coreia do Sul, o que claramente não vai agradar os norte-coreanos, que sonhavam ainda com unificação. Então, em 1950, a Coreia do Norte vai partir para a porrada, porque agora vão tentar unificar à força sem nenhum tratado, sem nenhum acordo, resultando então na invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul. Logo de início, o Norte quase conquista o Sul de forma muito rápida, só que daí os coreanos do Sul vão bater um telefonema ali e pedir ajuda para o Tio Sam. Tio Sam! Socorro! Que vai enviar tropas e armas novas para poder ajudar ali o seu protetorado, né? Por sua vez, a Coreia do Norte vai pedir ajuda para a China, então a pancada vai rolar solta ali, mas no final das contas vai ficar dividido quase que no mesmo lugar que já era ali perto do paralelo 38. Em 1953, vai ser assinado então um cessar-fogo. Veja bem, o cessar-fogo não é um tratado de paz, vai ser só um acordo ali entre os dois países de não se atacar mais. Vocês estão batendo na porta aí, cara. Deixa o cara aí. A inteligência artificial do jogo foi embora também, né? Mas voltando já no século 21, em 2013, o cessar-fogo vai ser rompido pela Coreia do Norte. Depois eles voltam a se reencontrar para tentar uma nova unificação ali, mas o que não acaba rolando. A unificação das Coreias sempre foi um sonho das duas, no final das contas. Só não decide que lado que vai ficar, se vai ficar o governo para o lado socialista ou para o lado capitalista. Até em alguns anos atrás, nas Olimpíadas, eles tentaram ali uma Coreia unificada, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul jogaram defendendo apenas uma Coreia, tinha até a bandeira da unificação e tudo mais. Together. Só que eu acho que é algo que está bem longe de ser alcançado, porque nenhum lado vai abrir mão, obviamente. Normalmente nós só ouvimos falar da Coreia do Norte sobre seus mísseis e sobre o isolamento que eles têm, e isso é em grande parte por causa da política que eles têm. Eles têm uma política de valorização das Forças Armadas muito grande, a política Songun. E recentemente até rolou uma imagem aí mostrando as duas Coreias, mostrando como que o Norte é atrasado, porque não tem muitas luzes acesas de noite, né? Então, enquanto a Coreia do Sul quase toda iluminada. Só que luz não é sinônimo de desenvolvimento, né? E Blade Runner tá aí pra provar isso pra gente. Voltando sobre as bombas atômicas, depois da dissolução da União Soviética ali em 1991, a maioria das bombas do arsenal da antiga União Soviética vai ficar para a Rússia. Assim como os líderes da África do Sul, por exemplo, vão entregar o seu arsenal nuclear para outros países, vão acabar vendendo com medo de que os negros, que depois do fim da apartheid vão subir ao poder, fizessem o uso considerado errado pelos brancos, né? Mas quem sabe aí, eu acredito que o Nelson Mandela podia ter usado ali as bombas nucleares para destruir a Europa inteira, pegar os sobreviventes, deixar eles escravos ali por uns 400 anos em África. Quem sabe assim, nesse universo paralelo, a gente poderia falar de racismo reverso. Surgiu outro presente pra mim. É um gancho, um shoryuken? Em 2010, nós tivemos um acordo entre os russos e os americanos para limitar ali a quantidade de ogivas nucleares ativas que os dois vinham manter. E eles vão limitar o arsenal deles em 1.500 ogivas nucleares. E você me pergunta para que 1.500? Por que vão limitar em 1.500? 1.500 já é o suficiente para dizimar, sei lá, um continente inteiro. E como aqui na nossa terra, em Terra Brasília, em Pindorama, o gigante acorda, mas já logo volta a dormir, nós somos considerados aí uma potência dormente, que tem tecnologia e recursos para construir, mas que ainda não construiu a bomba atômica, mas podendo construir a qualquer momento, se precisar. Bom, vamos. Usa o shoryuken. Pronto, é o shoryuken, cara, mano, legal. Como eu já disse, o Homem de Ferro ele vai ser criado no contexto da Guerra do Vietnã, em 1963, e a Guerra do Vietnã, que se assemelha muito à Guerra da... Pera, que é isso aí? Ah, aqui eu tenho. Agressivo sempre, peitoral de aço. Mas voltando, a Guerra do Vietnã vai se assemelhar muito à Guerra da Coreia. O Vietnã também vai ser dividido entre Norte e Sul. O Norte com influência
Soviética e o Sul sob a influência americana, capitalista. E no começo, né, na vida real, os Estados Unidos vai chegar a enviar soldados, mas no começo enviava apenas armas, as novas tecnologias que eles estavam desenvolvendo. E é onde, por exemplo, o Stark vai se iniciar. O Stark era um fabricante de armas e ele fabricava armas para ser usadas na Guerra do Vietnã. Tanto que, nos quadrinhos, ele vai ser capturado por um Vietcong que vai obrigar ele a fazer uma arma nova para os Vietcongs poder lutar contra os americanos. Porque na cabeça dos americanos eles estavam vencendo a guerra graças às armas novas, né? Mas, spoiler, não tava. Tava levando um sacode, na verdade. No filme de 2008, que inaugura a fase da Marvel no cinema, o Stark ele vai ser capturado no Afeganistão durante o teste de uma arma Stark mesmo. Mas a gente percebe como que os problemas mudam, né? Ele vai ser criado no contexto da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã. Só que depois, em 2008, como os Estados Unidos estavam em guerra contra o Afeganistão, eles são os inimigos do momento. A gente pode perceber como que os quadrinhos, essas histórias de super-heróis têm as suas relações com o presente e com a ideologia americana, né? A ideia que eles querem passar. A Guerra do Vietnã também vai influenciar muito o outro quadrinho muito famoso, que é o Watchmen, que se vocês tiverem a oportunidade podem ler, deve achar de forma democrática na internet. O filme não é tão legal assim, mas que aborda assuntos bem interessantes e, inclusive, nos quadrinhos eles vencem a Guerra do Vietnã por causa de um experimento atômico que é o Dr. Manhattan. Mistério? Quer apostar quanto que eu vou perder no mistério também? Vamos entender um pouquinho como começou a Guerra do Vietnã. Peraí, eu só acho que eu tô apanhando. Vamos com o Wolverine, último herói da Terra aqui, destruindo o teclado. Ah, então é porque aquele ali que é o verdadeiro, então. Não? Posso também que é o verdadeiro, então. Peraí, buguei. Depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Indochina, né, da expulsão dos japoneses que conquistaram a ilha e dos franceses, afinal o Vietnã era uma colônia, em 1954 é feita uma conferência para reconhecer a independência do Vietnã. Só que os Estados Unidos tinham muito medo dessa independência porque provavelmente o Vietnã ia se tornar socialista sob a influência ali da União Soviética. E os Estados Unidos não queriam isso, né? Obviamente, porque eles acreditavam que se o Vietnã acabasse virando socialista, a maioria dos países ali daquela região, da Indochina, né, que tem esse nome por causa do colonialismo, poderiam acabar virando socialistas também, como um efeito dominó, e possivelmente o Japão também, que era um grande aliado dos Estados Unidos. Então, por causa desse medo, os Estados Unidos vai fazer de tudo para que o Vietnã não vire socialista. Então, ele não reconhece a independência, então o país é dividido em dois, né? O norte sob a tutela da União Soviética e o sul sob influência dos Estados Unidos, porque eles acreditavam que a propaganda americana naquele momento poderia fazer diferença, que depois que os americanos se instalarem ali, a opinião pública ia mudar e ia acabar aprovando as medidas americanas e não despencando ali para o lado do socialismo. E anos mais tarde seria feita uma nova eleição onde o vencedor ia unificar o país. Vai ser nesse período, inclusive, que o ditador do Vietnã do Sul vai aprovar uma lei onde proibia outras religiões que não o catolicismo. É onde nós teremos aquela foto Esse aqui é amigo, cara, tudo bateu você. de um monge budista se autoimolando, né, colocando fogo nele mesmo como forma de protesto. Mas as pesquisas ainda indicavam que os socialistas iam vencer nas eleições, caso fosse ter uma. Então os Estados Unidos fazem de tudo para não ter novas eleições. Então, como o Sul não quis fazer campanha, o Vietnã do Norte vai começar uma campanha de guerrilha para tentar unificar a força. Acho que eu tenho que dar a volta aqui, né? Tem escadinha aqui, por que eu vou parar ali? Não complica pra gente, né? Então nós teremos o início da Guerra do Vietnã. A princípio, os Estados Unidos apenas enviando armas, né, financiando. Peraí, agora, onde que eu tenho que ir? Em 1964, supostamente 2 embarcações americanas serão atingidas, né, de acordo com os americanos, pelos Vietcongs. Mas foi a desculpa que os americanos precisavam para poder entrar na guerra. Shoryuken! E os Estados Unidos vão entrar com tudo mesmo, né? Eles vão entrar com força total para destruir o Vietnã. Só em 1968, para vocês terem ideia, vão ser jogadas mais de 1 milhão de toneladas de mísseis, cara. Só para vocês terem uma ideia do poder que eles vão usar. E para se defenderem, né, dessas bombas que os americanos jogavam, os Vietcongs eles usavam. Cara, deixa eu voltar pro Homem de Ferro. Isso é especial, cara, como que eu tô usando ele? Os Vietcongs vão se adaptar e vão usar principalmente túneis subterrâneos, se escondendo na floresta para poder bater de frente com os americanos e evitar esses ataques de bombas. E vão usar dessas estratégias porque não tinham uma tecnologia tão grande quanto o exército americano, né? Então eles vão ter que se adaptar para poder resistir. Mas os Vietcongs vão acabar vencendo graças a essas adaptações. Os Estados Unidos vão chegar a usar até napalm e agente laranja, que vai ser um desses ataques que nós teremos aquela triste foto que é muito estampada em vários livros didáticos, que é da garotinha correndo depois de um ataque incendiário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai usar muito das bombas incendiárias para tentar dizimar as florestas, para tentar poder enxergar os Vietcongs, porque o pessoal entrava na floresta, o cara estava camuflado, o cara estava escondido assim na árvore,
Então eles não vinham, então eles tentavam destruir as árvores para que os Vietcongs não tivessem onde se esconder. Porque a vantagem dos Vietcongs era justamente o conhecimento do território. Os americanos levavam e não sabiam nem de onde. Então nós teremos aí na história um super exército que era o americano com as mais novas tecnologias que não vão conseguir bater de frente com um exército feito de camponês. No final da década de 60 vai surgir uma campanha gigantesca nos Estados Unidos contra a guerra, porque o que acontecia, a maioria do pessoal que estava indo estava morrendo. Então os próprios americanos vão ficar revoltados, né? Por que os nossos jovens estão indo para lutar? Surge também o movimento hippie, com aquela campanha de faça amor, não faça guerra e toda aquela ideia, que vai colaborar muito para esse momento, para que a guerra acabasse perdendo força no território americano. Pega moedinha, americano não deixa, capitalista não deixa a moedinha pra trás. E toda aquela influência de maio de 68 na campanha contra o militarismo, contra as guerras, contra o alistamento obrigatório. Inclusive o próprio Muhammad Ali. O cara leva tiro e desaparece, é isso? Vamos voltar então, porque pelo visto eu tô um pouco perdido. O próprio Muhammad Ali, né, um boxeador muito famoso do período, talvez o maior da história, ele vai se recusar a ir para a guerra, ele vai recusar a se alistar. Então ele vai acabar sendo preso por conta disso. Mas vai ser justamente esses protestos, essas manifestações contra a guerra que vai fazer os Estados Unidos hoje, por exemplo, não ter alistamento obrigatório. Com a política pública contrária à guerra, então os americanos vão assinar um tratado de cessar-fogo com os Vietcongs e os Vietcongs continuam a avançar. E em 1975 avançam sobre a capital Saigon, sob a liderança ali de Ho Chi Minh, e conquistam a cidade de Saigon, colocando um fim ali na guerra do Vietnã. Então fica decidido que o Vietnã todo vai ficar sob domínio do que era o Vietnã do Norte e ficarão sob um regime socialista, que é o que permanece até os dias atuais. Peraí, vamos aqui. Voltei bastante, cara. Injusto isso aí. Nós temos aí conhecidos vários filmes sobre a guerra do Vietnã. Por exemplo, o Braddock, que é aqueles filmes do Chuck Norris, né, que vai render todas aquelas frases e lendas, né, pelo menos o pessoal da minha época conhece, né, o clássico do Forrest Gump, além do 4th of July, que é um filme que mostra um jovem que vai para a guerra do Vietnã, só que ele acaba perdendo o movimento das pernas e se arrependendo da guerra. Ele vira até depois um cara que vai fazer campanha contra a guerra. Mas são vários filmes que vão surgir nesse período que tentam passar a imagem de que os Estados Unidos acabou vencendo a guerra do Vietnã. Se você perguntar para um americano hoje quem venceu a guerra do Vietnã, facilmente eles vão falar que foram os americanos, é claro. Mas na verdade, o que os americanos levaram foi um sacode dos Vietcongs, cara. Foi um grupo de camponeses que derrotou o exército mais forte da época, para vocês terem ideia. Aí tem o filme do Rambo também. Só que o filme do Rambo ele fala sobre estresse pós-traumático, sobre como que o impacto da guerra do Vietnã teve dentro da cabeça do Rambo. Só que o filme acabou sendo interpretado de uma forma totalmente diferente, o Stallone acabou virando um herói brucutu depois disso. Que é basicamente pegar uma arma e sair atirando pra todo lado da forma mais racista possível, mais conhecida aí como o American Way of Life. Tá bom, vai, Shoryuken. E quem tá me atacando que eu não faço ideia, eu tô levando tiro. E com essa mudança de cenário, né, o pessoal contra a guerra, contra essa campanha armada, o próprio Stark ele vai deixar de ser um fabricante de arma e vai adotar uma versão mais pacífica de si mesmo, né? Só que de forma indireta o Stark foi responsável pela morte de milhares de pessoas com suas armas. Então o termo até fica um pouco complicado, né? O herói? Não sei não, um herói que fabrica armas para que o pessoal possa se matar? Não sei bem se essa é a definição não. Mas voltando para a Guerra Fria, a maior parte dos vilões do Homem de Ferro serão também de origem socialista soviética, né? Por exemplo, o Mandarim, ele era chinês, a China estava sob regime comunista no período já, o Mao Zedong tinha feito a revolução. O Dínamo Escarlate, o Homem de Titânio, vários inimigos do Homem de Ferro eram de origem Russa, socialista, soviética, chinesa, Vietcong. Ah, e temos também a vodka, né? Como que eu pude me esquecer? O maior inimigo do Homem de Ferro é a vodka. Na verdade não é vodka, mas deu pra entender. É interessante pensar como que antes de 2008, antes do filme do Homem de Ferro, ele só tinha uma história popular, que era a história onde o maior inimigo dele era o alcoolismo. Pera, deixa eu colocar o Wolverine aqui, só por via das dúvidas. Pronto, acho que mais um pouquinho. E foi. Dano, Wolverine é muito apelão, cara. Não tem como não. Aproveitando aqui enquanto eu tô na mansão Stark para falar um pouquinho sobre a Revolução Chinesa, porque até o século XX a China ela era dominada por outros países, ela sofria de uma coisa chamada colonialismo. Até eu já falei disso no primeiro vídeo que eu fiz para o canal, sobre como a China vai ser colonizada e dividida entre as potências europeias. Passando aí por uns momentos como o Tratado de Nanquim, a Guerra do Ópio, até conseguir a sua independência em 1911, numa guerra sangrenta, onde milhares
vão acabar sucumbindo e morrendo. É interessante como que o pessoal fala muito sobre a quantidade de mortos na China durante o Grande Salto, ou até mesmo durante a Revolução Cultural, mas o pessoal esquece dessa grande batalha anti-imperialista, onde muitos chineses vão acabar morrendo para poder se ver livres das amarras do imperialismo inglês. O Mao Zedong, que era o líder comunista chinês, ele vai propor ali em 1934 a Grande Marcha, onde várias pessoas alinhadas ideologicamente a ele vão sair marchando pela China, o que não é pequena, dos mesmos moldes, por exemplo, que o Luiz Carlos Prestes vai fazer aqui no Brasil durante a Coluna Prestes. A diferença é que lá vai dar certo. Peraí, quando eu fazer aqui? É lá mesmo que eu tinha que ir? O Zedong vai conseguir reunir ali mais de 100 mil seguidores. Muitos vão ficando pelo caminho, né, para fundar as vilas comunistas. E vai ser nesse período que vão travar uma das maiores guerras civis Da história. Ah, não, fase aquática. Nossa, se soubesse quanto eu odeio fase aquática em qualquer coisa que existe. Mas em 1949 vão acabar tomando poder. Não que a China seja comunista hoje, certo? Mas ela está num processo iniciado lá atrás pelo Mao Zedong. Em 1959 vão realizar o Grande Salto, que é a coletivização da terra, além do controle estatal da economia. Claramente os comunistas vão perseguir muitos opositores, é claro, por causa desse período que se recusavam a coletivizar. Então o governo propõe uma reforma cultural, onde vão expulsar os burocratas, os professores e qualquer um que fosse contrário à revolução. É onde surge aquele livrinho vermelho do mal também, que era obrigatório ali nas escolas, e toda aquela ideia que o pessoal fala que na China é doutrina. Peraí, eu tô morrendo. Vai com o Wolverine, vai com o Wolverine. E mesmo após a morte do Mao, o controle da China vai ficar na mão do Partido Comunista Chinês ainda, que permanece até os dias atuais. Mas agora adotando uma política muito mais de mercado do que era antigamente. E é o que fez a China ser hoje aí, ainda não a primeira, mas em poucos anos será a maior economia mundial. No próximo vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre a corrida espacial. Hoje eu falei da corrida armada e na próxima aula eu falo sobre a corrida espacial. É isso aí, então eu vou aqui terminando de passar raiva e salvar o jogo aqui nessa fase horrível da água. Valeu, turma, até a próxima aula. Valeu!